Eu era muito novinho, mas isso já mostra que eu já estou um pouco velhinho, quando eu assisti na TV Tupi, então isso já representa alguma coisa. Um episódio de Tarzan, com Ron Kenoly, aquele que ele batia no peito e fazia mas olha. E eu era tão novo que eu não lembro de quase nada, mas de um episódio do Tarzan eu me lembro vivamente. Não sei dizer o resto da história, mas essa cena me marcou. Tarzan está junto com um casal, e o casal tem um filhinho no colo. Está no colo da mamãe. E há alguns caçadores, alguns homens maus, que eu não sei descrever mais, mas que estão perseguindo Tarzan, o marido, a mulher e o filhinho. E eles só não alcançam os três porque Tarzan conhece as trilhas da selva melhor do que ninguém. Porque os caçadores são mais jovens, são mais fortes, são mais velozes, mas a perícia de Tarzan é que impede que eles sejam alcançados. E os quatro, Tarzan, papai, mamãe e filhinho, estão em fuga. Quando eles encontram uma árvore frutífera com frutos energéticos, vamos pensar ali que era guaraná, café, alguma coisa do tipo. E então Tarzan esvazia os frutinhos da árvore e divide em 3 porções. Dá uma para ele, uma para a mamãe e uma para o papai. E para a criança nada. E a mamãe já olha meio beiçuda assim, falando, esse miserável esqueceu do meu filho. Mas a mulher não fala nada, está salvando a vida dela. Aí ela pega e começa a colocar na boca do menino. E o Tarzan falou assim, não faz isso. Aí ela fica indignada. Como assim? Você quer matar meu filho de fome? E aí então Tarzan diz assim, não, eu quero salvar o teu filho. Só que se você der comida para o teu filho agora, ele vai ficar acordado, ele vai ficar cheio de energia, ele vai falar alto, ele vai denunciar a nossa posição, ele vai se mexer no teu colo, ele vai ser difícil de carregar. Então a melhor coisa que eu faço por nós é deixar o teu filho fraco e dormindo, e deixar você forte e ligeira, para você carregar ele, para o teu marido carregar ele, e para todos nós sairmos daqui vivos. Era uma criança, mas eu fiquei impressionado com aquilo. E Tarzan estava me ensinando uma coisa muito interessante que a Bíblia vai me mostrar depois muito mais claramente. Na hierarquia de Deus, mamãe é mais importante que o filho tem que honrar. Não é o filho que escolhe onde que vai sentar, não é o filho que escolhe a hora que vai acordar a família, não é o filho que decide que hora que a gente vai dormir, não é a agenda do filho não, ali não tem um reizinho não. Deus está dizendo, você vai honrar e vai obedecer papai e mamãe. E Tarzan está nos mostrando uma coisa interessante. Você já viu o que acontece numa casa quando a mamãe não está feliz? Tem um ditado em inglês que diz assim, se mamãe não está feliz, ninguém está. Tem um lado bom da história, né? Que é assim, vamos honrar a mamãe, deixá-la feliz, porque nós a amamos e se ela estiver triste, nós estaremos. Mas tem um outro lado que também é verdadeiro. Você já experimentou falar com uma mulher que não está bem? Sabe aquela história, tudo que você dá para a esposa, ela devolve em dobro, você deu alegria, ela te devolve 2 vezes mais alegria, você deu irritação, você recebe 2 vezes mais. Bom, então vamos cuidar da mamãe, se a gente quer cuidar do filho, não é? É verdade. E livros cristãos que têm sido escritos a respeito desse assunto têm dito, o maior bem que um pai pode fazer ao seu filho é amar a mãe dele. Como existem problemas quando o papai, querendo ajudar o filho, pega o filho e coloca no meio da cama do papai com a mamãe, e aí dá para ele aquela posição de honra e a mamãe fica escanteada, e aí o filho cresce achando que é o rei da cocada, e aí então ele vai descobrir mais tarde na vida que não é nada disso, mas ele recebeu um lugar inadequado dentro de casa. Lições de sabedoria prática. Para abençoar o filho, cuide da mãe. Quando a mãe está bem amada, quando a mãe está bem segura, quando a mãe está feliz, quando a mãe está no lugar de honra que lhe pertence, o filho é uma criança saudável. Quando alguma coisa tomou o lugar da mãe, normalmente é o filho, aquela criança é uma criança problemática. Pergunte às pessoas que cuidam das crianças no culto infantil, pergunte às professoras que têm os seus alunos na escola, quais são os alunos que são os reis de suas casas, e elas vão saber dizer o nome na ponta da língua. E esse é um problema. Então, vamos nos lembrar. A mãe é mais importante que o filho. O pai é mais importante que o filho. Mas hoje é dia das mães, vamos falar um pouco mais de mãe. Mas, e daí? Basta colocar a mãe na posição mais importante do que a do filho? Não. Porque tem mais uma hierarquia que precisa ser respeitada aí. É preciso colocar a mãe na frente do filho, mas é preciso colocar Deus na frente da mãe. Deus é mais importante do que a mãe. E aí então, quando o filho assume o lugar de honra que deveria pertencer à mãe, é um problema. Mas quando a mãe assume um lugar que deveria pertencer a Deus, é outro problema também.
E aí então nós precisamos tomar cuidado com isso. E 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana e a mulher que queria ser mãe, é um texto que costuma ser lido erradamente. É um texto que todo mundo lê sobre uma mulher que queria ser mãe, que orou, que pediu um filho, e Deus deu um filho para ela, mas é a história dela. Mas só que não. A Bíblia não é um livro sobre Ana. A Bíblia não é um livro sobre pessoas, a Bíblia é um livro sobre Deus. É um livro sobre o que Deus está fazendo na história da humanidade. Não é sobre o sonho de ser mãe. Aliás, a palavra sonho sequer aparece aqui. E sequer aparece na Bíblia como um todo, dizendo, eu tenho um sonho de conhecer Paris, eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho. Deus é quem tem planos, e Ele os executa através dos seus decretos. E a gente devia estar alinhado com a vontade de Deus. É assim que Deus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade, e não sejam realizados os meus sonhos. E então a gente começa a perceber o desequilíbrio e o foco trocado de tudo que acontece quando lemos a Bíblia mal. E é um exemplo histórico disso. Por causa de ensinar, obrigado querido, interpretação bíblica lá no seminário, eu lido com as interpretações bíblicas erradas feitas ao longo da história. E talvez você já tenha ouvido falar dos essênios, que eram judeus que ficaram meio insatisfeitos depois da revolta dos Macabeus, onde os sacerdotes que assumiram o controle do povo de Israel, antes da dominação do povo romano sobre os israelitas, eram sacerdotes de uma linhagem que não era da descendência de Arão, e da descendência legítima, né? E então eles ficaram muito irritados e se isolaram, e construíram uma comunidade chamada de Qumran. E lá eles achavam que eles eram os únicos judeus puros que haviam sobrado. E eles começaram a pegar o Antigo Testamento e a ler como se o Antigo Testamento não fosse um livro sobre Deus, mas fosse um livro sobre eles. E então tudo que eles liam na Bíblia, ele falava, esse cara sou eu. E um dos exemplos mais incríveis disso é aquele texto que você provavelmente conhece. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lembra desse texto de Isaías 43? É um texto que João Batista diz, eu sou essa voz, e preparar o caminho do Senhor sou eu que sou o arauto do Cristo que está vindo. Então, voz do que clama no deserto é sobre Deus. Mas os essênios de Qumran liam Isaías 43 e diziam, nós que somos os israelitas puros, isolados do judaísmo corrompido de Jerusalém, e que estamos aqui no deserto, Deus está falando sobre nós. Ah, mas você se acha muito, né? Percebe o problema? A Bíblia é um livro sobre Cristo. E nós vamos ler Jesus falando com os fariseus. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam é de mim. Só que vocês estão lendo a Bíblia como se fosse tudo sobre vocês. E é por isso que vocês não me recebem. Então, faz todo sentido nós termos lido o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Foi por causa disso que nós lemos essa passagem. Foi por causa disso que nós cantamos esta canção. É muito fácil transformar o culto em algo que seja para nós. Transformar a Bíblia em algo que seja para nós. Achar que o mundo está centrado no nosso umbigo. E não é assim. E é muito fácil olhar para o relato de Ana e o seu sonho de ser mãe, e o fato de que ela clamou triste lá no tabernáculo, que ela chorou, e que o sacerdote Eli falou, vai, que Deus te conceda conforme a tua petição, e que depois ela diz, por este menino orava eu ao Senhor, e o Senhor me deu, está aqui, e a gente fala, que história linda sobre Ana. Só que não, essa não é a história de Ana. Cristo é mais importante do que Ana. E como Cristo está impresso aqui nestas páginas da Bíblia, é que deve ser a nossa pergunta. Você já deve ter visto aquele livrinho chamado Onde está o Wally? Já devo ter falado dele aqui, né? Um livro de desenhos para criança, onde você tem sempre um personagemzinho com camisa listrada e um gorrinho, e você tem que olhar naquele desenho enorme para procurar onde é que está o Wally. A Bíblia é assim, Jesus falou, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Continuem examinando a Bíblia, porque ela é a vida eterna mesmo. Mas ela testifica de mim. Então eu tenho que ler a Bíblia e procurar Jesus. Ana parece estar dominando o cenário, mas este não é o livro sobre mulheres que viraram mães. Este é o livro sobre o Deus que salvou o seu povo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, antes de procurar aqui o sonho da maternidade,
ou da mulher que orou a Deus pedindo sobre qualquer coisa. Nós temos que ver aqui como é que Deus está salvando o povo de Israel. E aí tudo bem, ele fez isso usando a concepção sobrenatural que ele concedeu a Ana. Ele chamou Ana para participar disso, mas o personagem da história aqui é Deus. Ele é o protagonista. Como é que podemos entender isso? Podemos entender isso quando examinamos o contexto. Que livro que vem antes de Samuel? É o livro dos Juízes. E o que é que você vê no livro dos Juízes? Desgraça atrás de desgraça. Por quê? Porque o povo que foi tirado da terra de Canaã, do Egito, e foi levado até a terra de Canaã, e foi deixado ali para servir a Deus, a terra que Deus deu, por causa da libertação que Deus deu, a comida que Deus deu, com a chuva que Deus mandou, e o lugar que Deus mandou separar, que era o tabernáculo, para cultuar a Deus, tudo isso deixou de ser um assunto sobre Deus. E Israel pega tudo aquilo e começa a usar para si. Nós conhecemos bem isso. Filho, eu estou te dando este aparelho de celular porque eu quero encontrar você, e eu quero conversar com você, e eu quero que você tenha um meio de falar comigo. Mas se eu pegar você acessando conteúdo indevido, se eu pegar você tirando fotografias indevidas, se eu pegar tudo isso, o que eu vou fazer com o aparelho? Eu vou tomar. Porque esse aparelho é para abençoar a nossa relação, e não para que você faça uso dele para estragar a sua vida. E aí então, não se trata agora do filho brincando com o celular, mas de uma relação do pai ou da mãe com o filho, na qual o celular é só um instrumento para aprimorar esse relacionamento. E é o que acontece com a terra de Canaã. O povo deveria usar a terra, usar a liberdade, usar a chuva, usar a lavoura, usar tudo o que Deus lhe havia dado, a lei, as cerimônias, as festas, os sacrifícios, para se relacionar com Deus. Mas o povo vira as costas para Deus e começa a seguir a sua vida como se Deus não existisse. É a velha tentação de tirar Deus do foco, tirar Deus do centro e usar as bênçãos de Deus e se esquecer do Deus das bênçãos. E aí então, na sua bondade maravilhosa, Deus não permite que isso continue assim. Deus vai mandando inimigos. E você vai vendo aqui então, o povo que saiu da maior opressão já vista, com o maior inimigo, que era o Egito, que construiu pirâmides que ainda estão em pé lá, mostrando o seu poderio, a sua tecnologia, a sua glória, que ainda não foi embora, as pirâmides ainda estão lá. Deus liberta Israel daqueles inimigos, e agora eles estão sofrendo na mão de inimigos muito menores e muito inferiores, porque eles largaram ao Senhor. E o que acontece? O povo larga Deus, e Deus em sua bondade manda inimigos que os afligem. O povo percebe que está em opressão e dificuldade. Então eles clamam a Deus. Deus, em sua bondade, manda juízes. Os juízes eliminam os inimigos, libertam Israel da escravidão. Israel fica bem por um tempo. Enquanto Israel está bem, ele se esquece de Deus e desagrada ao Senhor e abandona o Senhor novamente. E aí o que acontece? Começamos o ciclo todo outra vez. E então Deus agora manda novos inimigos. E agora o povo clama ao Senhor de novo. Isso vai acontecer no livro dos Juízes, e isso vai se formando um padrão circular. Só que esse padrão circular ele vai piorando cada vez mais. A degradação, o pecado de Israel aumenta cada vez mais. A virtude dos juízes é menor cada vez mais. Isso então monta uma espiral descendente, que é a figura que é usada para descrever o livro dos Juízes. É um padrão circular, mas que vai ficando cada vez pior. Uma espiral descendente. Tanto que o último juiz, Sansão, ele aparece sem que Israel sequer peça mais a Deus. Israel não está nem orando mais. E o Sansão, ao invés de matar o inimigo, casa com o inimigo. E ele é um homem que vai atrás de prostitutas. E ele brinca com o dom que Deus lhe deu. Ele faz graça com a Dalila. E ele acaba sendo humilhado. Ele não é só vencido, ele é humilhado. Ele é levado cego, de cabelo curto, para ser colocado no templo de Dagon, o deus dos filisteus. É essa a situação. O povo está nesse tipo de miséria. Você sabia que isso é poucos anos antes de Samuel? De Eli? Está coladinho ali. E aí então você tem que pegar a história de Sansão e grudar na história de Ana. E pensar assim, e agora o que está acontecendo? O povo que venceu os egípcios está prostrado diante de Filisteu. E Moisés, que foi o grande herói, tínhamos agora Sansão, o homem mais forte que já existiu, dentro do templo de Dagon, cego, sendo ultrajado. E essa é a nossa situação. Mas como temos visto já no livro de Gênesis, e vamos continuar vendo hoje à noite,
Nós estamos falando de uma semente da mulher, que é o povo de Deus, e uma semente da serpente, que são os descendentes de Satanás. E eles estão em guerra. O episódio número 2 dessa guerra é Caim contra Abel, hoje à noite. Nós vamos ver sobre isso. E o que está acontecendo? Um dos capítulos dessa batalha é filisteus contra israelitas. E nesse momento os filisteus estão levando toda a vantagem. Essa é a história de Ana? Não. Essa é a história de Deus conduzindo o seu povo em vitória. E vai haver uma reversão aqui. Mas essa reversão não virá por força humana. Os israelitas chegam e dizem assim, nós precisamos de um rei como as demais nações. Não, gente. Vocês precisam de um rei como nação nenhuma jamais teve. Vocês precisam de um rei diferente. Mas não, eles não querem pensar em Deus. Nós queremos um rei que nos lidere nas nossas batalhas. Não é esse o foco é um rei que leve vocês em direção a Deus, porque em Deus vocês serão vencedores e vão triunfar. Mas não, queremos um rei que seja o nosso líder militar. E então Saul é escolhido, e ele é o homem mais alto, uma cabeça mais alta do que todos os outros homens de Israel, bonitão, mas um frouxo. Primeira batalha que tem exatamente contra os filisteus, tem um tal de Golias lá. E Saul está com medo. Aquele que foi escolhido para nos liderar na guerra está acovardado. Parece que tem uma faixa amarela pintada nas costas dele, assim, de cima até embaixo. Pipocou. E aí então aparece aquele homem que representa o que Deus vai fazer através do seu povo, que é Davi. E aí então esse Davi, ainda muito jovem, não é que Davi era um tampinha, baixinho, não. Davi se tornou um guerreiro poderoso, depois um homem forte, grandão, metia medo. Só que naquele momento é um pós-adolescente, vamos chamar assim. 18, 19, 20 anos no máximo. E Davi, então, ainda está sendo olhado como um homem em formação. Ele não é um guerreiro pronto. Mas ele vai e luta no poder do Senhor. E este é o episódio. Nós estamos olhando agora o que Deus vai fazer, tirando o seu povo daquela situação de miséria, de opressão, e dando a eles um rei segundo o coração de Deus, para levá-los em direção a Deus. Davi não está tão preocupado em acabar com os filisteus, embora ele faça isso. E até se você continua a ler ali, depois de Davi, cadê filisteu na Bíblia? Ele aparece um pouquinho lá no livro de Isaías, mas os caras sumiram. O inimigo foi vencido. Mas Davi vai dizer com Golias, você vem contra mim com espada e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. É um livro sobre Deus, não é sobre Ana, e também não é sobre Davi. E também não é sobre Saul, e também não é sobre Samuel. É um livro sobre Deus livrando o seu povo. Os juízes eram libertadores provisórios. Eles tinham alguma liderança militar, mas não tinham liderança espiritual. Essa liderança espiritual vem através de Davi. Só que você percebe no final das contas que Davi não vai resolver o problema, porque mesmo Davi conquistando Jerusalém, trazendo a arca, fazendo preparativos para a construção do templo, olha o que esse moço me apronta no final da vida. Seu adultério com Batseba, o assassinato de Urias, o censo de Israel e quantos outros pecados Davi comete, mostrando que ainda não é ele. E, portanto, não coloque a sua esperança em Davi, e nem em Ana, e nem em ninguém que não seja no Senhor. Então, quando a gente começa a ver a obra de Deus, passando de Juízes por Samuel e o relato da vida de Davi, e seguindo, a gente começa a entender um pouco mais o fio da meada e dizer, este é um livro sobre Deus e sobre a sua obra. E Deus está usando aqui todas essas circunstâncias para convidar a minha atenção e a sua para Cristo, para a pessoa do seu Filho. E como nós podemos ver isso? Bom, o livro de Samuel conta sobre pais piedosos, Ana e Eucana, um homem e uma mulher, amados por Deus, e escolhidos por Deus para gerar um libertador, Samuel. Alguém que não vai ser como Eli, aquele sacerdote cujos filhos são completamente desinteressados, que corrompem os sacrifícios, que se beneficiam das ofertas do povo de maneira indevida e desrespeitosa. Não, esse Eli está sendo rejeitado. E agora Deus vai colocar o profeta Samuel ali, e Samuel vai liderar a transição. Ele unge Saul, mas depois ele unge Davi. E é ali que começamos a ver a obra de Deus, dando-nos os indícios do que Deus vai fazer com o seu povo. Não através de Davi,
mas através daquele que é maior do que Davi, a raiz de Davi, a quem devemos tributar a glória para sempre. Bom, os pais de Samuel são piedosos e vão ao tabernáculo todo ano. Quando chegam lá, Ana está aflita e ela é abençoada pelo sacerdote Eli, depois que este entende o motivo do seu clamor. Ela dá à luz um filho de maneira sobrenatural. E ela traz esse filho para ser consagrado ao Senhor no tabernáculo. E quando ela consagra esse menino, ela canta. Tem o Cântico de Ana, registrado no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. E o livro vai nos mostrar que o menino crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E Samuel, inclusive, vai dizer, quando Deus está falando com ele, chamando Samuel, e ele pensa que é Eli, ele vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E parece ainda que a gente está ouvindo a história de Samuel, ou a história de Davi, mas não é. Porque nós estamos sendo preparados para a maior história que Deus vai contar, onde Deus vai chamar 2 outros pais piedosos. Eu não estou falando de Ana e de Eucana, eu estou falando de José e Maria. E Deus vai usar uma nova gestação sobrenatural, não a gestação de Ana, que era estéril, mas a gestação de Maria, que concebeu pelo poder do Espírito Santo. E onde agora essa mãe e esse pai vão até o tabernáculo para apresentar o seu filho a Deus. Não Ana trazendo Samuel, mas José e Maria trazendo Jesus para cumprir a lei mosaica, como está registrado lá no Evangelho de Lucas. E o sacerdote agora abençoa, mas eu não estou falando de Eli abençoando a Ana e a Samuel, mas eu estou falando de Simeão que estava no templo, abençoando e orando com relação a José, Maria e a Jesus. E agora nós vamos ver o comentário, não o de Samuel, que diz que Samuel crescia em estatura e graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, mas a mesma expressão que é usada no livro de Samuel é emprestada por Lucas, e 2 vezes, como ocorre lá no livro de Samuel, para dizer isso agora a respeito de Cristo. Isso é o que Lucas entendeu. E sabe, Lucas, um escritor bíblico inspirado, é aquele que tem a autorização de Deus para nos falar assim, esse livro é para ser entendido desse jeito. Sabe quem são as pessoas que realmente entenderam o que estava escrito no Antigo Testamento? São os autores do Novo Testamento. Eles são as pessoas que entenderam tudo, porque Deus chegou para eles e falou assim, sabe onde é que está o óleo? Sabe onde é que está Cristo? Está aqui. Você lembra do Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, contando que no caminho de Emaús, Jesus falou com aqueles 2 que estavam indo embora de Jerusalém e falou assim, nécios e tardos de coração, para entenderem as Escrituras, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E aí lá em Lucas 24 está sendo dito assim, por Lucas, e começando por Moisés, passando pelos profetas, pelos salmos, Jesus lhes expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Lucas sabe que Jesus tem que estar aqui na narrativa de Samuel. E sabe o que é mais interessante? Quando Lucas começa a narrativa do seu evangelho, ele diz assim, Teófilo, eu fiz uma investigação apurada de tudo, desde o início. E agora eu vou contar para você. Mas o tudo desde o início é quando o anjo Gabriel chega para Maria e fala assim, Deus vai conceder a você que gere o herdeiro, o filho de Davi, que vai governar para todo sempre. Lucas sabe que o começo é lá com Davi. E qual é o livro que conta sobre Davi? É Samuel. E quais são os paralelos entre Samuel e Cristo? Todos esses que eu já apontei aqui. Mas como é que eu soube? Foi Lucas que me mostrou. Então essa não é a história de Ana. Essa é a história de Jesus. Nós não podemos transformar isso aqui numa leitura autocêntrica ou antropocêntrica. Ou ainda mais ginecocêntrica, se for para falar de mulher que quer ser mãe. Esse texto não foi escrito para falar sobre o sonho de ser mãe. Esse livro foi escrito para dizer assim, o povo estava preso no seu pecado e Deus libertou o seu povo. E ele fez isso usando mulheres, sim. Você estudou isso domingo passado à noite. Como é que foi que ele fez isso? Prometendo que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E como é que ele fez isso ao longo de toda a história? Ele fez isso usando a concepção de Eva, que quando gera Caim, nós vamos ver isso hoje à noite, diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Mas é mais que é dito ali, porque Sara também é uma mulher estéril.
E aí Deus fala, Abraão, você vai ser o pai de uma numerosa nação. E depois de esperar por 25 anos, Sara dá à luz um filho. Mas aí o Isaac casa com a Rebeca. E a Rebeca é estéril. E aí ele ora a Deus, e a Rebeca dá à luz a Esaú e Jacó. E Jacó é o filho escolhido, e ele ama a Raquel, mas a Raquel é estéril. E aí então ele ora a Deus, e por misericórdia Deus concede filhos a Raquel. Sabe o que está acontecendo aqui? É uma história sobre Deus. Construindo o povo, sim, através de mulheres e através da concepção, sim, através da maternidade, que é uma bênção que deve ser celebrada. Mas o foco é Deus. A Bíblia é um livro sobre Deus. E essa é a história de Deus e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que é que nós podemos e devemos aprender com essa história toda? Cuidado com a hierarquia de relacionamentos que você estabelece. Deus primeiro. Que bom que você está aqui no Dia das Mães. Mas esse não é primeiramente o Dia das Mães. Hoje é dia do Senhor. Precisa deixar isso bem claro, irmão. Nada do que está acontecendo aqui é sobre você em primeiro lugar. Nós temos que honrar pai e mãe? Claro que temos. Temos que fazer isso com alegria? Claro que temos. Vamos fazer uma homenagem para as mamães? Vamos. Mas e agora? Agora nós estamos dizendo Deus primeiro. E é por isso que tem culto primeiro. E é por isso que a gente lê a palavra de Deus primeiro. E é por isso que a gente canta primeiro, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E depois a gente obedece a Deus honrando papai e mamãe. Tem que tomar cuidado com isso. Você já reparou que às vezes a igreja fica mais cheia no Dia das Mães? Eu não quero fazer nenhuma acusação a você, porque eu não sei o que se passa no seu coração. Pode ser que você tenha se organizado com a família para se encontrar na casa de Deus, levando Deus em primeiro lugar, em perspectiva. Mas especialmente quando alguém fica sabendo que vai dar um guarda-chuvinha para a mamãe no dia, que vai ter um pedacinho de bolo, que vai ter alguma coisa, aí a igreja, ferve. Mas por que você não estava aqui domingo passado? Porque não era o seu dia? Então tem alguma coisa errada aqui. E isso é importante de ser dito. Claro, de novo, tá? Eu não estou fazendo acusações aqui. Eu estou convidando você à reflexão. Pode ser que você esteja aqui hoje porque você se organizou, porque você reuniu a sua família de outros lugares e veio cultuar a Deus aqui e tudo mais, e tudo isso é correto. Mas se você não vem na igreja e está programando, Dia das Mães eu vou, Dia dos Pais eu vou, quando alguma coisa for para mim eu vou, mas quando todo o resto for para Deus, pode esperar, então tem alguma coisa muito errada. Esse é o típico desvio de foco que nós não devemos aceitar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Uma outra observação importante que podemos extrair aqui dessas considerações, que vale para as mães, mas vale também para os pais e para todos aqueles que estão investidos em posição de autoridade. Dirija seus filhos a Deus e não a você. Você tem que ensinar o teu filho a confiar em Deus e não em você em primeiro lugar. Primeiro porque você não presta, a Bíblia já disse isso. Todo mundo pecador, eu, você e todos mais. E eu mandei para a Núbia até, a gente pensou de usar aqui um post do Instagram, onde tem um menininho pequenininho conversando com a irmã. E ele fala assim para a irmã, eu não sou perfeito, você não é perfeita, o papai não é perfeito. E a menininha tá, ok. Mas aí ele fala, e a mamãe não é perfeita. A hora que ele fala isso, a menina, não, mamãe não. Mamãe é perfeita sim. E ela sai correndo e fala, mamãe, conta para ele que você é perfeita. Aí a mãe, o que está acontecendo? Ele está falando que você não é perfeita. Fala para ele, mas você é perfeita. Eu, como pai, fiquei pensando assim, o pai, todo mundo sabe que o pai é imperfeito, mas a mãe, né? E ali a mãe fala, meu amor, vem cá, dá um abraço na mamãe. Mas a mamãe tem que contar para você, a mamãe não é perfeita. Perfeito é só Jesus. A mamãe vai se esforçar sempre para agradar a Deus, mas perfeito é só Jesus. E aquela mamãe mandou bem demais e falou assim, filho, eu sou só um reflexo pálido do amor perfeito, da dedicação perfeita que você deve buscar. Cuidado, quando o teu filho enche a bola da mamãe, do papai, quando ele diz, eu estou seguro porque tem papai, porque tem mamãe, é bom que o filho confie em você, é ótimo, mas é melhor ainda, é excelente, extraordinário, quando ele confia em você, mas ele sabe que foi Deus que deu você para ele, e é em Deus que ele confia acima de tudo. E no dia que você vier a faltar, ele estará bem, obrigado, porque Deus nunca pode ser tirado dele. Cuidado quando você aceita
toda essa questão, porque aquilo parece dar significado a você, dar importância a você. Tem mãe que fica assim, meu filho não consegue dormir fora de casa um dia, ele é muito ligado em mim. Para! Vai ter noite do pijama aqui com as nossas crianças, e eu espero que o seu filho venha com alegria e fale, tchau mãe, e estou indo para a casa de Deus. E você não fica assim, ai que raio de mãe que eu sou. Meu filho, é bom que ele tenha esse tipo de independência, ele sabe, eu estou na casa de Deus, com o povo de Deus, esse é o melhor lugar para eu estar. Cuidado com isso. Mães que estão, sabe, errando na dose aqui, tornam seus filhos altamente dependentes e alejam emocionalmente esses meninos. E quando vem a tribulação, mamãe tem coisa que ela não resolve, mamãe não cura câncer. Mamãe não dá perspectiva de eternidade, mamãe não resolve um monte de problema. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Leve o coração do seu filho para Deus e não para você. E por último, crente, a Bíblia é sobre Deus. Cuidado que eu e você não somos o centro. Cuidado para a gente não ler esses textos todos e falar assim, o que é que Deus está dizendo aqui? É claro que temos que perguntar isso. O que é que Deus está dizendo aqui para mim? Mas antes de tudo, o que é que Deus está dizendo sobre si? O que é que Deus está fazendo? Como eu me alinho aos planos de Deus? Como eu me alinho aos interesses de Deus? Ao invés de ficar fazendo assim, Deus, deixa eu avisar o senhor, eu tenho esses e esses e esses planos. E eu peguei aqui uns versículos selecionados da tua palavra, e eu quero que o senhor haja desta e daquela maneira para fazer a minha vontade. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória. Não a nós, Senhor, não a nós. Quando Maria se tornou mãe, a gente costuma lembrar de uma maneira muito rápida que ela se tornou a mãe do Messias, né? Mas você já parou para pensar na confusão que foi? Você já parou para pensar ela conversando com o José antes de José receber o sonho? Então, José, eu tenho uma coisa para te dizer, o Espírito Santo andou aprontando aí, cara. José fala assim, até parece. Onde já se viu? E José tinha todo o direito legítimo de levar Maria até a porta da cidade para ser apedrejada, você sabe disso? Maria estava dizendo, Deus, aqui está a tua serva, faz o que o senhor quiser. É glorioso depois. Mas você já parou para pensar como aquela maternidade bagunçou a vida da moça? Bagunçou a vida dele, José? A lua de mel do José foi adiada em aproximadamente 1 ano. Você esperava mais 1 ano? Foi o que Deus pediu para José. Foi o que Deus pediu para Maria. E a hora que a coisa está começando a se ajeitar, vai para o Egito, porque o Herodes está querendo matar. Você já mudou? Eu mudo demais, né? Espero que agora, não estou com pressa, chega, mas eu já morei em umas 10 casas diferentes. Não é legal, sempre vai alguma coisa, fica alguma coisa para trás, o sofá que você gostava rasgou, a estante que era linda não cabe na casa nova. Tem um monte de coisa assim. Bom, a vida de Maria foi bastante bagunçada pela maternidade, mas você não olha para ela como que dizendo assim, Deus, eu não quero assim. Você costuma olhar para ela dizendo assim, não importa o que for, olha o que Deus estava fazendo. Pois vamos enxergar para aquela história de maternidade também como a história de Ana, também como a história sua, também como a história de cada um. O importante não somos nós, o importante é o que Deus está fazendo. Então que nós aprendamos isso e cantemos, como Ana cantou, como Maria cantou, refletindo o cântico de Ana. Minha alma engrandece ao Senhor. Quem é grande nessa história é o Senhor, não a nós, Senhor, da glória. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, e não na maternidade em si. Posso ser mãe, posso não ser, posso ter filhos, posso não ter. Eu sou salva por esse Deus que faz a sua obra. E Ele tem feito a sua vide, a videira, o seu povo de Israel florescer, porque Ele está trazendo salvação. Que ao entendermos isso, possamos glorificar adequadamente ao Senhor, a quem toda a glória seja dada hoje nos Dias das Mães. Daqui a pouco a gente homenageia você, mamãe, mas agora nós todos vamos cantar glórias a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar o cântico de Maria juntos? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Vamos colocar de pé. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Vamos orar, irmãos, a oração que Jesus nos ensinou, baseados no sermão que ouvimos sobre o que Jesus faz. Depois de entendermos que a glória, o reino, o nome santo, tudo é dele, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Já vou, daqui a pouquinho, passar a palavra à superintendência. Pedir a compreensão do presbítero Clemar por causa do nosso relógio aqui. Vou dar alguma instrução muito básica aos irmãos. Os irmãos já têm ouvido falar que no dia 5 de junho, daqui a 4 domingos, nós vamos ter assembleia para a eleição pastoral. O edital de convocação, o documento jurídico para isso, está publicado no boletim de hoje. Você precisa dar uma olhadinha ali.
ele também está afixado ali no quadro de avisos, para você olhar, tá certo? Conforme a exigência legal. O rol de membros da igreja, aquelas pessoas que o conselho da igreja reconhece como membros da igreja e que estarão habilitadas a participar desta assembleia, está atualizadíssimo, foi atualizado ontem. E ele está afixado ali também, e você deve conferir se o seu nome está lá. E se ele não está, você deve procurar o conselho, tá certo? Para regularizar alguma coisa. Nós temos sido bastante criteriosos quanto a isso e entendemos que se você tem vindo, tem frequentado, tem cumprido os seus deveres de membro, muito provavelmente seu nome está lá. Mas se aconteceu algum engano, por favor, procure algum dos membros do conselho para isso. São aquelas pessoas que estão sendo convocadas para participar da Assembleia e, à noite, com mais detalhe, nosso irmão presbítero Clemar vai falar sobre isso, demorando-se um pouquinho mais. Agora, nós vamos ter uma homenagem às mães e instruções para a nossa aula da Escola Dominical especial por conta da data de hoje. Só queria terminar cumprimentando irmãos e amigos que, porventura, nos visitam nesta manhã pela primeira vez, para lhes dar o nosso abraço. Alguém, porventura, que está aqui hoje pela primeira vez? Nós queríamos dar o nosso abraço a você. Seja muito bem-vinda. Seu nome? Maria. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença. Deus a abençoe. Temos mais alguém? Não temos? Então, a todos os demais irmãos e amigos que nos visitam, esperamos que esteja... Seu nome? Ellen. Kellen. Muito obrigado. E o seu? Luiz Miguel. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Podem se sentar. Oi. A filha de Dona Yolanda, muito obrigado, prazer, viu? Seja muito bem-vinda. Joia. Então, ok, nós vamos agora receber, agora sim, Deus já foi glorificado. Aquele que é o centro de todas as coisas já foi honrado. E agora nós vamos agradecer e obedecer a Deus, honrando a mamãe, que é digna de honra sim. Aí depois agora vem a vez da mamãe. Parabéns para a mamãe, e vem a homenagem do nosso departamento infantil, e depois a superintendência, vai ser depois, dona Marlene, vai dar a palavra ou antes? Depois, né? Primeira homenagem aqui, então vamos homenagear as mamães.
Eu, menos. Glória a Deus por tudo. Eu estava dizendo para a Núbia que não tenho maturidade para ver uma coisa tão linda como essa. Isso aí fica um incentivo para as crianças estarem na EBD. Tá? É o incentivo. Essas crianças, elas estão aprendendo de Deus todas as manhãs. Domingo passado teve o encerramento do trimestre, foi maravilhoso. E estavam ensaiando na EBD. Então, fica o incentivo, mamãe, papai, vovó, trazer as crianças para a EBD. Tá? Continuando a nossa homenagem às mães, quero dizer que esse momento, primeiramente, como já foi dito pelo pastor Márcio, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, porque nós só somos mães, porque um dia o Senhor assim quis, e é dele que nós temos recebido toda a sabedoria para conduzir o nosso lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. E nós queremos aqui, de antemão, agradecer. O que nós vamos fazer nesta manhã para as mães é uma homenagem da Igreja Presbiteriana Jardim América e, com muito carinho, de forma especial, pela EBD, Equipe EBD. A superintendência sozinha não faz nada. A superintendência trabalha com uma equipe maravilhosa que Deus tem nos dado para trabalhar junto. E aqui fica o meu carinho, meu agradecimento. Mas as mães vão ver a preletora que eu trouxe para vocês. Vocês vão ver, já já vocês vão saber que pérola que nós trouxemos para vocês. E agora nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos entregar lembrança, nós temos ali a lembrança oficial da equipe EBD, Igreja Jardim América, equipe EBD para as mães, e logo depois vai acontecer o seguinte, pastor Márcio, com todos os homens, adolescente para cima, vai estar com o pastor Márcio no anexo. Eu já até pedi para o Lucas lhe conduzir até lá e ajudar, tá, pastor Márcio? Aí, vocês nem sabem o desafio. O licenciado Fábio vai ficar do berçário, olha só o desafio para o Fábio, e com todas as crianças e uma equipe que vai estar ajudando ele, equipe de homens, vai estar ajudando o Fábio. E as mulheres, todas, adolescentes para cima, aqui no templo, vai ficar aqui para ouvir a palestra maravilhosa, que por ela nós estamos orando, que o Senhor vai falar aos nossos corações de mães, tá bom? Então, agora eu vou pedir que as mães fiquem de pé. As mães que estão aqui nesta manhã, fiquem de pé, por favor. As mães, tá? Escola Bíblica Dominical, simples assim. As mães, muito bem. Nós vamos pedir que os filhos que estão aqui, e aí eu vou pedir para a Amandinha, da Vanessa, já sabe a tarefinha que ela tem. Se tiver alguma mãe que os filhos não têm, os jovens vão nos ajudar, tá? Perceber a mãe que não recebeu, que por acaso o filho não está. Vai pegar uma lembrancinha lá atrás, cuidado, viu, a hora de pegar, e entregar para a sua mamãe. E aí eu já vou pedir ajuda, porque eu estou vendo que tem mães aqui que não estão, para o Lucas nos ajudar. Lucas, os dois Lucas, nos ajudem também com as mães que não estão com os filhos aqui nesse momento. Nesse momento, pode pegar lá e entregar para a sua mãe. Faz esse movimento bem rapidinho. Aí, os dois Lucas ajudem as outras mães que estão aqui, que precisa. Fica aqui, Kathleen. Isso. Dá um abraço bem apertado nessa mãe e entrega essa lembrancinha e fala para ela assim, com muito carinho. Com muito carinho. Aqui, ó, Fábio Lucas, tem mais uma aqui.
Com muito carinho. Aqui, ó. Aqui na frente, Lucas. Aqui, ó. Quem ainda não recebeu ali, Lucas? Lucas, ali, ó. Depois eu recebo, minha filhota. É que ela está ali. Agora, eu vou chamar aqui o presbítero Davi. Todas as mães receberam? Todas? Todas as mães receberam? Ficou ninguém sem receber, não. Recebeu, dança? Muito bem. Cuidado, viu, mamãe? Quebra. Cuidado. Cuidado. Quebra. O presbítero Davi vai orar pelas mães. E logo após a oração, de forma muito tranquila, nós vamos sair, os homens acompanhem o pastor Márcio, as crianças acompanhem o Fábio, o licenciado Fábio, e as mulheres chegam para frente e ficam aqui para dar continuidade. Faltou uma mãe receber aqui. Débora. Débora? Débora? Oremos. Senhor, com muita alegria nós louvamos ao teu santo nome e agradecemos por mais esse dia tão especial, que é domingo, dia do Senhor, mas que também comemoramos o Dia das Mães. Essas mulheres que o Senhor escolheu, cada uma para gerar uma vida, que o Senhor escolheu para dar continuidade às famílias, que o Senhor escolheu para continuar a linhagem humana. E assim, meu Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma delas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas vidas dos filhos, filhas, das vidas, meu Pai, dos irmãos, todos eles gerados através das mães. E assim, meu Pai, lhe pedimos que a tua boa mão esteja sobre cada uma delas, conduzindo, guardando, protegendo, orientando, que o Senhor derrame bênção sobre bênção, que o Senhor derrame graça e renove a cada dia a tua misericórdia sobre a vida das mães. Assim nós oramos agradecidos e alegres no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Então, agora, Lucas ajuda aqui, pastor Márcio já está pronto lá, tá? Pode. Algum deles para ela apoiar. Todos os homens acompanhando o pastor Márcio. E todas as mulheres aqui mais para frente. As que estiverem lá atrás, vem mais para frente. Isso, obrigada. Que é para ela. Não posso quebrar.
quem é Deus? Não me responde, só vai pensando. Quem é Deus? Essa é a pergunta mais importante da humanidade. É de onde vem tudo. Segunda pergunta mais importante, que é uma pergunta que traz inquietação para os seres humanos desde que ele existe. É uma pergunta que todo mundo se faz desde a antiguidade. É uma pergunta que atualmente continua e é cada vez mais inquietante. Está nos temas dos debates políticos, dos debates educacionais, das políticas públicas. É uma perguntinha assim que vem o tempo todo. E é essa pergunta que eu quero que você elabore uma resposta e escreva essa resposta no papelzinho. E essa pergunta, portanto, que é a segunda pergunta mais importante é: quem é você? Quem você é? Pensa sobre isso e escreve. Isso vai ficar com você. Vamos lá. Quem você é? Enquanto vocês escrevem, mulherada, vamos pensar no seguinte. Nós somos seres complexos. A gente não consegue se definir e se identificar por uma frasezinha curta. Eu sou fulana de tal, 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 tal. Não. Vai detalhando aí, vai esmiuçando. Pensa bem. Pensa nas suas características físicas, nas suas características emocionais. Pensa. Vai pensando. O que você faz? Quem você é? Vai lá, gasta um tempo nisso aí. Abre o coração nesse papelzinho. E vai escrevendo. Vai ficar com você. Ninguém vai ver. Aproveita, enche a sua bola, mulherada. Essa é a hora. Vou dar um tempo. Vai lá, você pode escrever mais. Quem você é? Quem é você? Faz um autoexame aí. Não precisa ficar com vergonha, pode colocar seus pecados, suas qualidades. Vai ficar com você. Saber quem eu sou, quem você é, está relacionado com o conceito de identidade. Vocês já viram quanto tem se falado nisso atualmente? Isso sempre teve na boca dos seres humanos, mas na atualidade tem tido de maneira mais insistente. E cada vez mais querem agregar coisas à nossa identidade. Algumas dessas coisas que são agregadas, inclusive, não são boas. Ou eles pegam um conceito que é bom e distorcem, que é, por exemplo, a questão da identidade de gênero, que tanto tem se falado hoje em dia. Você pode ser o que você quiser, será? Então, vamos pensar aí. Pensar em questão de identidade está relacionado com habilidade, com a maneira como eu me vejo, como eu quero que as pessoas me vejam. E, atualmente, é uma preocupação tão grande que os seres humanos tentam elaborar ferramentas
para a gente conseguir se achar, identificar quem a gente é. Vou mostrar para vocês algumas ferramentas humanas que as pessoas criam para isso. Pode passar o slide aí, por favor. Aquele primeiro quadrinho que está ali em azul, vocês sabem o que é, certo? É um horóscopo zodíaco. E, gente, isso aí é uma coisa que vem, nossa, desde antes de Cristo. Olhar para os astros, para a posição e tentar, através da data do dia do nascimento, do mês, tentar definir quem a pessoa é. Nós não acreditamos nisso, certo? Mas muitas pessoas acreditam. Tem outras ferramentas que as pessoas criam para tentar ajudar você a identificar quem você é. Ali embaixo, ó, naquele coloridinho, será que se apagar a luz dá para ver melhor? Personalidade definida por temperamentos. Tem até livros sobre isso, tem até alguns livros cristãos sobre isso. Então, qual que é o seu temperamento? Você é melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico? Como isso faz você se identificar, saber quem você é e saber como melhor agir? O que está tendência da moda agora é o eneagrama. Vocês já ouviram falar disso? Eneagrama é aquele último que está ali, está escrito eneagrama, tem uma estrela, porque ele parte do princípio de que você tem uma personalidade predominante, mas que você não tem só essa personalidade, que você caminha, transita por várias outras personalidades e que você precisa identificar qual que é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco e ir desenvolvendo uma linha de equilíbrio entre isso. Então, por isso que tem vários traçados. É a onda do momento. Quem aqui também não gosta? Outra coisa que supostamente ajuda a gente a descobrir nossa identidade, que é aquela gravurinha ali do meio. Gente, sabe aqueles testezinhos que aparecem no Facebook? Descubra quem você é. Aí você vai, eu quero saber quem eu sou. Vai lá e começa a clicar, começa a fazer. Se for, e tem de vários. Quem é você na série tal? Friends, você é mais a Mônica, você é mais a Rachel, você é mais o Chandler, ou quem é você no filme do Harry Potter, de qual escola você é? Você é da Lufa-Lufa, você é de tal... eu quero saber qual eu sou. Por quê? A gente está desesperada para saber quem a gente é. E a gente, às vezes, quer que os outros digam para a gente quem a gente é. Eu preciso de ajuda para saber quem sou. Você fez uma reflexão de quem você é. Mas você não está segura quanto a isso, você não está tranquila em tudo isso que você escreveu sobre você. Por quê? Porque no fundo... Beleza, obrigada. No fundo, você sabe que você é uma pessoa em constante transformação. A gente vive num mundo acelerado, em transformação constante, e você também está em transformação constante. Você não é a mesma pessoa que você era quando você nasceu, na adolescência, na juventude, quando você casou, quando você começou a trabalhar, parou de trabalhar, se aposentou, você perdeu pessoas ao longo da sua vida. Aconteceu muita coisa, isso tudo gera instabilidade e mudança em você. Por isso que a gente não fica segura quando a gente escreve quem eu sou. Você está mudando o tempo todo. E isso é assim desde que o ser humano existe. Só que nas condições que a gente vive atualmente, nesse mundo contemporâneo, que essas mudanças são cada vez mais aceleradas, mais desafiadoras, tudo muito inédito, demais e rápido, a gente está numa mudança constante, rápida, meu Deus, e agora? O que isso acaba gerando nas pessoas? Quando eu não estou segura, quando eu não tenho um ponto de equilíbrio ali. Ansiedade, estresse, depressão, pânico, medo, porque é muita instabilidade. Isso acaba, às vezes, gerando crise de identidade em mim. Alguma coisa aconteceu que mudou tudo, e agora? O que eu vou contar para as pessoas se não é mais assim? O que eu vou falar de mim para as pessoas? O que elas vão pensar de mim? Não é mais. E o não é mais é sempre muito rápido, com muita frequência. Então, por exemplo, mulheres solteiras que vivem bem durante a semana, trabalham, são realizadas, às vezes chegam na igreja, se sentem deslocadas.
porque percebem que as amigas foram casando, que tem famílias jovens, ela não se encaixa mais ali, ela está num mundo fora da igreja, trabalhando, produzindo tal dentro da igreja, ela não consegue se identificar. Outro exemplo, uma mamãe jovem, que agora tem um bebezinho ali para cuidar, que às vezes parou muitas atividades para tomar conta daquele bebezinho. Antes ela se sentia super descolada, antenada nas coisas do mundo, agora ela vem para a igreja, ela se sente uma trocadora de fralda, uma vaca leiteira, invisível diante das conversas da hora. Ai, meu Deus, e agora olha para mim, ó a situação, vazando leite. E ela lá, quem sou eu agora? Já era, foi meu tempo, ela podia pensar. Uma mãe velha, uma mãe mãe velha no sentido de que já é mãe há mais tempo. Ela pode se sentir frustrada porque os filhos dela já cresceram, já passam mais tempo com os amigos, ou porque eles saíram de casa para estudar, para trabalhar, para casar, aquela sensação de ninho vazio ou ninho aberto. Uma viúva pode perder identidade porque ela perdeu o companheiro com quem ela compartilhava a vida. Ela pode se sentir deslocada porque agora ela não participa mais daquelas atividades sociais que ela participava antes, quando ela tinha o companheiro, e muito da identidade dela estava no companheiro. Uma pessoa aposentada, que todo dia é para o trabalho, eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Aposentei, caramba, e agora eu sou uma inútil, o que eu vou fazer da minha vida? Gente, isso passa na cabeça de todos nós. São mudanças, são transições, são coisas que mudam isso. Às vezes pode fazer da gente rótulos ambulantes. A viúva, a mãe jovem, a desempregada, a dona de casa, lá, aposentada. Rótulo traz expectativa e traz frustração. A gente precisa encontrar algo que nos dê um senso de estabilidade, porque essas mudanças desafiam a nossa identidade, desafia quem a gente é. Experiência de vida, tempo, ajuda a gente a mudar a perspectiva, ajuda a olhar para as coisas que aconteceram, às vezes com outro olhar. Experiência, maturidade, isso tudo contribui, mas tem uma mudança de perspectiva mais importante que a gente precisa ter. A gente precisa adotar, encontrar um senso de estabilidade em relação à nossa identidade. Algo que permanece naquilo que a gente é. Por causa disso, eu vou fazer um outro desafio para você agora. Olha para o que você escreveu. De novo. Observa se dentro disso que você escreveu sobre quem você é, tem alguma coisa que permanece. Se você escreveu assim, eu sou mãe. Gente, a gente é mãe para sempre, mas isso pode mudar. A gente sabe disso. Os filhos podem ser tirados de nós. Eu trabalho em tal coisa. Isso pode mudar. Sou casada, sou solteira, sou viúva. Tudo isso pode mudar. Tenho condição financeira, tenho uma casa, sou loira, sou morena. E tudo pode mudar. Tenta encontrar aí no que você escreveu sobre você, se tem alguma coisa que permanece. Olha aí. Se você parou para prestar atenção, geralmente o que você escreveu sobre quem você acaba tá relacionando em 3 coisas. Pode trocar o slide, por favor. Tá tão clarinho, né? Vocês conseguem ver? Pode estar relacionado com questão do meu trabalho, o que eu faço, minhas bases relacionais, se eu sou mãe, se eu sou amiga, se eu sou filha, se eu sou solteira, sou casada. Está relacionado com característica física, emocional e espiritual. Só que isso tudo pode mudar. Por isso que a mulherzinha ali está surtada, ela está em choque. Então, tenta encontrar aí, na sua descrição, se tem alguma coisa que permanece. Olha aí, se tiver alguma coisa que permanece, grifa isso aí, circula. Dá um destaque para isso aí. Eu espero que você tenha colocado aí uma coisa que permanece para sempre. Que você é filha de Deus. Que você é cristã.
que você é selada com o Espírito Santo de Deus. Isso não muda. Isso é a sua âncora. Isso te dá um senso de estabilidade, de identidade, que nada no mundo pode mudar. Isso é a sua identidade maior. Então, qual é a mudança de perspectiva que a gente tem que ter? Se eu sei que tudo muda, que isso pode me trazer transtorno, desafio, crises, o que eu tenho que pensar? Não em quem eu sou, mas quem Deus disse que eu sou. Quem Deus disse que eu sou é a minha maior identidade. E isso não muda. Isso muda como eu me vejo, muda o entendimento que eu tenho daquilo que eu faço, muda aquilo que eu espero que as pessoas olhem e vejam, identifiquem em mim. Isso me ajuda a me dirigir para a eternidade. É a questão de ter eternidade no coração. O que é ter eternidade no coração? Vocês já viram lá no livro de Eclesiastes que o autor fala assim? Que Deus criou o homem e colocou no seu coração a eternidade. Não é só o desejo por, eu quero viver para sempre. É a compreensão de que nada nesse mundo é pleno e perfeito, bastante o suficiente para você. Em qualquer momento da vida que você tiver, você sempre vai estar se perguntando, e agora? E mais? E mais? Você é criança, você está pensando assim, quando eu vou alcançar mais alguns centímetros para poder brincar no parque de diversões? Você é adolescente, você fala, quando que eu vou poder namorar? Ou quando que eu vou poder dirigir? Quando eu vou poder sair sozinha sem os meus pais? Você está na faculdade, não vejo a hora de me formar e conseguir trabalhar. Você começa a trabalhar, mas você é estagiário. Não vejo a hora de me livrar dessa história de ser estagiário. Aí você começa a trabalhar, você está pensando, que canseira, eu não vejo a hora de me aposentar. Aí você se aposenta, agora o que eu faço? A gente nunca está plenamente satisfeito naquilo, no momento que a gente está vivendo. E um dos motivos disso é porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. A gente sabe que nada disso aqui é pleno, suficiente, o bastante. A gente tem consciência, e, gente, isso não é só entre cristão, não. É entre ímpio também. Todo mundo tem aquele senso de que falta algo. Nós sabemos o que falta, porque a gente sabe que a gente não foi feito para essa vida aqui, que isso aqui é transitório. Que a nossa vida é lá, O nosso momento de glória, não interessa se você tem cabelo branco ou não, o seu momento de glória ainda está por vir. Não é aqui. É lá em cima, com perfeição, com plenitude, aos pés daquele que nos salvou e que permitiu com que a gente estivesse lá com ele. Então, é Deus que define as pessoas, é a condição espiritual, o caráter espiritual que define isso que a gente é. E isso precisa corrigir a nossa perspectiva. E, de uma maneira mais detalhada, que eu vou falar para vocês agora, Jesus ofereceu para 2 mulheres uma nova perspectiva com relação aos seus pontos de vista preso à terra. A gente vai considerar a mudança de perspectiva que Jesus entregou para 2 irmãs, Marta e Maria, e os que estavam junto delas. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. E pode passar o slide, por favor. Lucas 10. Eu não vou ler com vocês por causa do nosso tempo, mas deixa aí aberto só para você lembrar a história, porque já é uma história bastante conhecida. Lucas 10. A gente vai começar... Cadê? O foco do meu versículo, da minha palavra com vocês agora, é ali onde está o versículo 38, que é a história de Marta e Maria. Certo? A gente conhece a história, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, amigos de Jesus, participadores do ministério de Jesus, apoiadores dele, discípulos dele e tal. E Jesus ajudou Marta e Maria a terem uma mudança de perspectiva. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, Jesus é tão maravilhoso, que ele só vai aumentando a grandeza das coisas. E ele vai quebrando paradigmas. E eu quero mostrar para vocês como que ele fez isso. E essa quebra de paradigmas está relacionada com a questão da identidade também. Volta ali no versículo 25, capítulo 10, versículo 25.
Jesus está ali com seus discípulos ensinando, e ele está trazendo várias mensagens para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali. E Jesus vai fazer uma quebra de paradigma aí, num primeiro momento. Ó o título editorial aí, o bom samaritano. Nossa, isso aí já é uma quebra de paradigma. Porque Jesus está tentando ensinar para as pessoas quem é o meu próximo, que eu devo amar. E aí vocês conhecem a parábola, certo? Que um homem foi assaltado, espancaram, bateram nele, que passou um fariseu, um levita, pessoas da igreja importantes, e ninguém prestou socorro para aquele homem, que a pessoa que fez isso foi o bom samaritano. Qualquer pessoa que ouvisse isso, eu falo assim, Jesus está louco, isso aí não... Bom e samaritano não combinam, porque os judeus tinham uma visão negativa a respeito da identidade dos samaritanos. Eles diziam que os samaritanos eram um povo misturado, que eram judeus de segunda categoria, que não adoravam Jesus como convém. Então, na cabeça de um judeu, um samaritano nunca podia ser bom. E Jesus disse que ele foi bom, o samaritano, bom, ele que amou o próximo. Já quebrou um paradigma. Jesus vai quebrar um outro paradigma identitário aqui. Nessa história, ele conta a parábola do bom samaritano, aí ele sai com os discípulos, eles vão andando e tal, entram num povoado. Nesse povoado era onde tinha a casa de Marta, Maria e Lázaro, e Jesus foi com os discípulos para a casa deles. As irmãs já foram assumindo as identidades. Marta já assumiu a identidade de boa anfitriã. Ela começou com aquele corre, vamos lá, quantas pessoas são, o que eu faço? Eu faço um pão, eu faço uma carne, deixa eu ver se tem água. E começou. Nada ruim em si. As pessoas precisam de alimento, de descanso. Mas ela estava assim, inquieta, preocupada com muitas coisas. Maria assumiu a identidade de discípula. Ela sentou no meio dos homens para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus foi completamente diferente dos rabinos da época, dos mestres da época. Naquele tempo, era tudo muito segregado, muito separado. As mulheres nunca poderiam se sentar junto com os homens para ouvir as instruções. A mulher não podia entrar no templo, isso era uma coisa mais cultural, era da cultura deles, eles que estabeleceram essa diferença. E Jesus está rompendo com isso. Ele não só permitiu que Maria tivesse aos pés dele, junto com os homens, ouvindo a palavra de Deus, como ele disse que Maria escolheu a melhor parte, e que essa parte não ia ser tirada dela. Porque depois a Marta viu a irmã lá e falou assim, lá, toda bonitona, ouvindo Jesus falar, eu aqui ralando sozinha. Aí ela chega lá para Jesus, mestre, olha aí, outra aí sentadinha, e eu aqui trabalhando sozinha, você não vai fazer nada? Aí Jesus fala, Marta, Marta, você está muito inquieta e se preocupa com coisas demais. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Era como se Jesus falasse assim para Marta, Marta, relaxa, aproveita um momento, a comida pode esperar, a arrumação da casa pode esperar, eu estou aqui com vocês por pouco tempo. Aproveita, relaxa. Senta aí. Essa é a melhor parte. A comida vai acabar, as pessoas vão embora, umas vão ficar felizes com o seu tempero, outras vão reclamar. O que está aqui comigo, é a melhor parte. Isso não vai ser tirado de você. Mudança de perspectiva dupla, que Deus quebrou aí, que Ele deu para essas mulheres. Elas podem sim, elas devem se assentar aos pés de Cristo, e essa é a melhor parte. A parte que não vai ser tirada delas é a questão da eternidade. O que mais que a gente sabe sobre Maria e Marta? A gente sabe se elas eram casadas, se eram viúvas, se tinham filhos, se trabalhavam, se eram ricas, se eram pobres. Deus não se preocupou em falar disso delas. Ex-Maria, graduada em tal e tal, dona de casa, faz um pão como ninguém, tem filhos, casada. Que Deus disse sobre elas? Discípulas, servas de Deus.
Isso não é tirado. É essa identidade que a gente precisa assumir entre nós. Não os rótulos que vêm com o tipo de trabalho que a gente faz, com os relacionamentos que a gente tem, porque todas essas coisas podem ser tiradas de nós ou podem nunca ser dadas para a gente. São coisas transitórias, são presentes para essa vida apenas. Jesus prometeu que se a gente sentar aos pés dele, a gente vai ter feito a melhor escolha de todas. A gente vai herdar a melhor parte, aquilo que não vai ser tirado da gente. Ter um relacionamento com Deus, com a palavra, com a promessa de recompensa para uma vida que não é transitória, mas para uma vida eterna, com Ele lá no céu. E, gente, isso muda tudo. Isso é alívio para a gente, para os nossos dias de tormenta, para o nosso trabalho cansativo. Jesus muda a nossa perspectiva. Numa simples frase, ele mudou tudo. É a melhor parte, isso não vai ser tirada, está no céu. Não fica com a sua identidade presa a essa terra aqui. A gente tem que ver a importância da gente ser os discípulos de Cristo. Se o jogo da vida que a gente joga for para essa vida aqui agora, a gente vai viver abalada. A gente vai viver confusa, a gente vai viver perdida, porque vai mudar. Então, quanto do nosso trabalho, da nossa profissão, enquanto isso tudo for a nossa identidade, qualquer mudança vai poder abalar esse senso. A gente pode colocar a razão da nossa vida, o senso de esforço, no trabalho, no reconhecimento, no anseio por significado, naquilo que eu vou ganhar de recursos financeiros relacionado ao trabalho que eu empenho. Eu posso almejar que o meu reconhecimento ou que o meu sucesso seja validado num ambiente de trabalho ou de produtividade. Só que, às vezes, gente, isso fica ainda mais intenso, só como a gente é pecador, quando o outro tem e eu não. Fica mais intenso quando eu me comparo com os outros. Mas eu ralo tanto quanto ele, por que ele e eu não? Tem alguma coisa errada. Eclesiastes já diz para a gente que tudo é vaidade. Eu ia pedir para vocês abrirem a Bíblia, mas por causa do nosso tempo, eu vou ler para vocês. Pode mudar o slide, por favor. Eclesiastes 4:4. Está dizendo assim: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Paulo, na carta a Timóteo, relata a versão que ele tem desse entendimento. Paulo ele vai colocar o foco um pouquinho, não na inveja, mas em algo que vem da inveja e da cobiça. Paulo vai dizer assim, 1 Timóteo 6, de 6 a 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tudo é Deus que te dá, você não faz nada. Tudo é graça, Ele te dá. E Ele dá porque Ele é bondoso. Não é porque você correu atrás, porque você foi esforçado, porque você ralou. Você pode fazer isso tudo e pode não ter. Ou pode fazer isso tudo, pode perder. Tudo é graça. Então, a questão da inveja, da cobiça, gera descontentamento no meu coração. É eu não estar contente com a vida que Deus me deu, com o momento da vida que eu estou vivendo. E isso vai abalar a minha identidade, porque a minha identidade não está firmada no lugar certo. Mudança de perspectiva, colocar a identidade lá na eternidade. Quanto do nosso trabalho, do nosso labutar, muitas vezes não é para a gente buscar a aprovação dos outros, para a gente pagar a língua de alguém, para a gente falar, viu, eu consigo, eu sou capaz. Para busca de sucesso, de reconhecimento. Quanta mentira, humilhação, sofrimento, desgaste emocional, físico, você já não aguentou por causa disso? Vale a pena? Todas essas tentativas de sucesso, vaidade das vaidades, conforme o autor de Eclesiastes. A gente quer ter o reconhecimento, sucesso, perfeição. Gente, mas isso a gente não consegue, é Jesus.
Ele que é perfeito, é só nele que a gente consegue as coisas. Ele teve uma vida perfeita, a gente não consegue ter. Ele pagou os nossos pecados, ele fez algo impossível, ele ressurgiu dos mortos, foi para a eternidade, vai me levar para viver lá com ele. Quer sucesso maior do que isso? Você não fez nada para conseguir esse sucesso. Nada. Foi dádiva, foi dom. Ele que te deu gratuitamente. Essa é a maior coisa de todas que você podia ser. De graça, está pago. O que precisava ser feito, já foi feito. E aí, agora, o que eu faço? Eu fico de boas? Então, sou filha do rei, vou para a eternidade, não faço mais nada. Pronto? Não, gente. Enquanto esse dia da gente estar com ele não chega, a gente investe. A gente assume a identidade de discípulo, de filho de Deus, de investidora no reino do nosso Pai. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Ele nos deu dons, talentos, energia, para que a gente possa multiplicar isso que Ele deu para a gente, para produzir resultados nesse mundo e na vida eterna. Assumir uma postura de investidor. Assume o abrir mão da preocupação, porque eu sei que Deus já fez. Ele está só me usando. Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou ser instrumento na mão dele, onde ele me colocar. E aí eu vou trabalhar naquilo que ele me deu, pensando naquilo que é eterno. Eu vou trazer a eternidade para o mundo aqui. Eu vou estar fazendo aquilo que eu posso fazer do melhor jeito possível para propagar o reino dele, para levar pessoas para ele e para um dia estar com ele. Não é viver para ganhar o prêmio de funcionário do mês, não é viver para estar no Dia das Mães com um bebê no colo, não é viver para finalmente chegar o dia que eu estou atravessando a Nase, linda, maravilhosa de branco, ao encontro do meu noivo, não é viver para finalmente conseguir se aposentar. Nada disso é ruim em si, mas se não tiver com a perspectiva correta, é fonte de inquietação, de tristeza, de pesar. O dia que a gente tem que ansiar por isso é o dia que Jesus vai chegar para a gente e vai falar assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Abre a Bíblia de vocês em Mateus 25, para a gente entender melhor que frase é essa de Jesus. Mateus 25, 14 e 30. 14 a 30. Vamos entender melhor essa ideia de investidor. Mateus 25, 14 a 30. Será que a gente consegue ler esse trecho bem rapidinho? Cada pessoa lê um versículo? Será que rola? Vamos tentar? Mateus 25, 14 até 30. Rapidinho, cada pessoa vai lendo um versículo. Deixa eu só parar para dar uma explicação aqui já. Gente, talento é um valor monetário da época, como se fosse o dinheiro da época. Um talento era equivalente a 20 anos de salário pelo trabalho. Gente, não era um dinheirinho qualquer, não. Pensa que você trabalhou 20 anos, o resultado desses 20 anos de trabalho estão ali nas moedinhas que você deu para um servo seu. Outro recebeu 2 talentos, ou seja, 40 anos de trabalho. O outro recebeu 5 talentos, 100 anos de trabalho. Nossa, significa que o dono lá tinha mais de 100 anos? Não, não é isso. É que ele recebia o dinheiro, ele aplicava o dinheiro, ele fazia render mais. É como se hoje eu aplicasse no banco, em ações, CDB, CDI, coisa do tipo, para fazer o dinheiro render. Esse homem fez isso, ele já devia ser um senhor, a Bíblia não diz qual é a idade dele. Ele chamou servos a quem ele confiava e entregou esse montante de dinheiro para eles. Ele não fez isso porque ele era legal, bonzinho, ele estava esperando alguma coisa desses servos.
que ele estava esperando? Ó, eu estou dando aí um tanto para você, trabalha esse dinheiro para mim, faz multiplicar igual eu fiz, porque agora eu não posso, eu tenho que me ausentar porque eu vou cuidar de outras coisas. A Bíblia não diz o que é. Mas ele confiou esse valor para esses homens. Ele esperava produtividade. Continua a história, vamos lá. Paramos no versículo 16. Vou interromper aqui por causa do nosso tempo. Vou só finalizar a história. Deus, Jesus, o dono, fez isso com cada um dos servos. Aí ele falava para todos os que tinham multiplicado o talento aqui, o dinheiro, tá? Muito bem, você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Quando ele chegou no servo que tinha recebido menos de todo, que tinha recebido um talento, fala assim, e aí? Não, servo, eu sei que o senhor é um homem muito rigoroso, tá? Eu fiquei com medo de não ser capaz de multiplicar o talento, eu achei melhor esconder o dinheiro, você me deu um, tá aqui o um. Gente, provavelmente esse senhor, ele ficou muito tempo fora. Não é pouquinho tempo, não. Dava para ter feito alguma coisa com o dinheiro. Foi uma desculpinha esfarrapada que esse servo deu para o senhor. Não quis correr risco, melhor ficar na minha. Ele foi preguiçoso, ele foi displicente, ele não reconheceu aquilo que ele ganhou, que ele recebeu para aplicar. Aí, então, o que o senhor fala para ele? Que era para tirar o talento, e lançar ele fora, que ele não vai ter parte no novo lugar, no novo reino. Lança fora. Você não vai ficar aqui, você não é digno de ficar aqui. O que isso está querendo dizer para a gente? Que Deus confiou coisas nas quais a gente precisa investir. E esse investimento não é só para aqui e agora, é um investimento a longo prazo. É um investimento que vai permear toda a nossa vida. O que será que Deus deu para a gente de mais precioso, que merece o nosso maior investimento? Deus também deu para a gente talento, dons, habilidades, para a gente desenvolver essas outras coisas que Deus deu para a gente, para fazer multiplicar. Isso faz parte da nossa identidade, da identidade que Deus deu para a gente, multiplicar aquilo que nos foi confiado como discípulas de Deus. Então, além da vocação para a nossa santificação, que é constante e permanente em nossa vida, Deus deu para a gente dons, talentos para investir em outras coisas. Onde? Como? Onde você estiver. No momento da vida que você tiver. O importante é investir. A questão não é... O mais importante para Jesus não é o que você vai fazer, mas é o modo como você vai fazer. Para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho mais o conceito sobre trabalho e produtividade. Pode trocar o slide. A gente recebeu um trabalho de Deus, um mandato de Deus para o trabalho. Para trabalhar, para cultivar o jardim, para a gente ter relacionamento espiritual e social. Só que esse conceito de trabalho mudou muito ao longo do tempo. E a gente precisa resgatar um pouquinho a origem, o valor maior dessa questão de trabalho. Muita gente hoje em dia, e fizeram a gente pensar dessa maneira, pensa que trabalho é aquilo que você faz fora de casa e que você recebe remuneração para isso. Se você não recebe remuneração, se você não está inserida no mercado de trabalho, se não é no ambiente doméstico, não é trabalho. Nem sempre foi assim. Na verdade, a maior parte da história da humanidade não era assim. A ideia de trabalho
sempre esteve muito ligado com a ideia de produtividade doméstica, de cultura, de educação, tudo na esfera doméstica. Antes, gente, até a Revolução Industrial, era tudo em ambiente doméstico. Estava lá o pai, a mãe, os filhos, todo mundo trabalhando junto, todo mundo aprendendo junto, todo mundo sendo formado junto. Era o momento que você formava o caráter, que você formava para a questão espiritual, que você formava para a profissão, tudo num ambiente doméstico. Isso depois vai mudar com a Revolução Industrial. Se der tempo, eu explico melhor um pouquinho para vocês. Mas trabalho está muito relacionado com domesticidade, com educação, com cultura de um modo geral. E para vocês entenderem melhor isso, eu vou contar para vocês a história desse casalzinho aí. Ó. Vocês sabem quem eles são? O homem lá é Martim Lutero e a mulher é a esposa dele, Catarina van Borna. Gente, um monge e uma freira. Ele deixou de ser monge, vocês conhecem a história, certo? Propôs as 95 teses, início da Reforma Protestante, foi perseguido pela Igreja Católica, começou a ensinar, pregar a Bíblia, como a gente deve entender a Bíblia, e a partir da Bíblia ele começou a falar muito sobre vida, sobre casamento, sobre vida diária. Essas notícias chegaram para uma mocinha que estava num convento desde os 5 anos de idade, Catarina. Ela foi deixada no convento com 5 anos de idade para viver uma vida contemplativa, religiosa, só com Deus. Ela era freira. Essas notícias, o que Lutero estava pregando, chegou no ouvido de Catarina e ela ficou maravilhada com aquilo. Ela falou assim, isso é Deus, isso é Bíblia, isso é vida, eu quero isso para mim. Tem que fugir daqui. Secretamente, ela mandou uma carta para Lutero, pedindo para Lutero dar um jeito de tirar ela do castelo, porque ela queria viver para Deus daquela maneira, e não enclausurada no mosteiro. Lutero entrou em contato com um mercador de peixe que estava levando barril de peixe para o convento. Aí o mercador foi lá, esvaziou todos os peixes e no lugar dos peixes colocou 12 freirinhas. A Catarina e mais outras 11. Fugiram tudo lá escondidinha de dentro do barril. Chegaram até Lutero. Lutero arrumou casamento para todas as freiras. Ou ele arrumou casamento para as freiras, ou ele mandou as freiras de volta para casa. Sobrou uma, a Catarina. Porque a Catarina falou assim, eu só aceito como marido 2 pessoas. O Lutero ou o amigo dele, que era um outro teólogo também, que eu esqueci o nome. Lutero falou assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ele não foi, mas ele estava preocupado com uma coisa. Ele não foi porque ele estava falando assim, a minha vida é arriscada demais. Qualquer hora eu vou morrer queimado numa fogueira, queimada como herege, porque a Igreja Católica está me perseguindo. Eu não vou botar uma esposa nessa situação. Mas aí Deus foi trabalhando na vida de Lutero, Deus foi mostrando para ele que ele era o refúgio, que ele era a fortaleza, e ele casou com a Catarina. Só que, gente, 2 pobres. Um ex-monge e uma ex-freira. Ela não tinha dote de casamento. Ela não tinha riqueza da família. Ele era professor universitário, perseguido, às vezes conseguia dar aula, às vezes não conseguia, às vezes a universidade conseguia manter o salário dele, às vezes não conseguia. O que eles conseguiram? Como presente de casamento, uma pessoa mais endinheirada deu para eles um antigo mosteiro. Só que o mosteiro era tão trash que o nome dele era Claustro Negro. Era o nome do lugar. Quando a Kate chega lá, está caindo aos pedaços. Gente, pensa num castelinho assim, que era um mosteirinho, era esse tipo de castelo. Escuro, sujo, a parede estava descascando, caindo tudo, porque era uma pedra que estava esquisita. Era o que eles tinham. Kate foi lá, regaçou as mangas, falou assim, isso aqui vai ser um lar. E ela começou. Chamou uma pessoa para ajudar, passou cal na parede, ganhou um porco, uma galinha, começou a criar galinha, arrumou uns peixinhos para pôr no lago, ia lá, pegava, capinava, nananana. Em pouco tempo,
ela tinha ovo, ela tinha galinha, ela tinha porco, ela fazia linguiça, ela tinha pernil, ela tinha ganso. E enquanto isso, Lutero estava lá, trabalhando nas outras coisas. Muita gente vinha porque queria aprender com Lutero. A Kate lá, vou aproveitar essa oportunidade. Arrumou mais uns quartos, transformou o lugar numa hospedaria. Você que está vindo aí de longe para aprender com Lutero, não precisa procurar hospedaria, não. A minha casa vai ser uma hospedaria. E aí ela cobrava por isso, lógico, porque está hospedando a pessoa. Então cobrava hospedagem, cobrava alimentação. E aí chegava de noite, gente, todo mundo ali à mesa, à noite, na hora do almoço, na refeição, trocando ideia, conversando sobre a vida, sobre produtividade, sobre Deus. A casa deles, o claustro negro, virou um centro de produtividade, um centro econômico que fazia produtos que eram comercializados, virou um centro de educação, criar os filhos, educar pessoas que passavam por ali, virou um centro de cultura, um centro de teologia. Tem muitos livros que são baseados nas conversas que aquelas pessoas tinham à mesa. Conversas sobre a eternidade, conversas sobre Deus. Lutero revolucionou, Lutero e Kate revolucionaram o conceito que se tinha sobre trabalho e produtividade. Lutero admirou, vamos lá, usando uma linguagem atual, o empreendedorismo da esposa dele, deixou dinheiro, cuidado administrativo na mão dela, focou na questão teológica, porque ele sabia que ele tinha alguém ali do lado dele em quem ele podia confiar. Que ia cuidar da casa, que ia cuidar dos filhos, que ia cuidar da economia, que ia produzir, que ia atrair todo mundo para aquela casa, para fazer daquele lugar um lugar de produtividade, um lugar econômico, um lugar teológico, de ensinamento. As notícias de lá se espalhavam para todos os lugares. Os hospedeiros, os viajantes que iam lá, saíam de lá maravilhados e levavam esses ensinamentos para todas as outras partes do mundo. Mudança de perspectiva, foco na eternidade. Essa vida da Kate, ao lado de Lutero, ajudou Lutero a criar o que a gente chama de doutrina da vocação. Provavelmente muita gente não esperava nada de Lutero e de Kate. Afinal, o que eles são? Um ex-monge? Uma ex-freira? Não, eles são filhos de Deus, chamados, vocacionados para fazer um trabalho aqui e agora. Não interessa se é matar ganso, não interessa se é vender ovo, não interessa se é cozinhar, não interessa se é empreender, se é cobrar da hospedaria, se é divulgar teologia e ensino de Deus. Não interessa. É doutrina da vocação que Lutero desenvolveu. O que é essa doutrina da vocação? Para Lutero, vocação é muito mais do que aquilo que a gente faz para sobreviver. É teologia de vida. Lutero dizia que vocação é uma máscara de Deus nos seres humanos. Que quando você vê as pessoas trabalhando, seja fazendo o quê? O que for, essas pessoas estão com uma máscara. É Deus fazendo através daquela pessoa, independentemente do que ela está fazendo. Deus está presente, está ativo naquilo que aquelas pessoas fazem por nós. Lutero ensinou que quando a gente ora a Deus pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e Ele dá através do agricultor, através de quem colheu, através de quem hoje em dia levou para a indústria que vai moer, para a pessoa que vai fazer o pão, para a pessoa que vai levar para a padaria ou para o mercado, para a atendente, para o caixa do supermercado. Vocação. Deus deu o pão. E Ele usou cada uma dessas pessoas, vocacionada em diversos lugares, para fazer o reino de Deus. É o reino de Deus aqui entre nós. Então, vocação são múltiplos serviços. Para ele, trabalho inclui família, casamento, filhos e aquilo que você faz. Trabalho não é só o que você faz dentro da igreja, porque no mundo de Lutero, eles davam muito valor para aquilo que você faz para a igreja. Aquilo era trabalho sagrado. O que você fazia fora da igreja não é sagrado. E Lutero vai falar, não, tudo que você faz, independente do que você estiver fazendo, trocar uma fralda de um bebê, amamentar, cozinhar, vender, ensinar, ser médica, ser gestora, tudo isso é sagrado,
porque Deus deu isso para você fazer esse trabalho, para você expandir nesse mundo que você está. E nesse mundo que você está, você servir as pessoas com aquilo que Deus te deu. Isso é o mais importante. Isso é a questão de vocação. Então, gente, essa ideia, infelizmente, foi tirada de nós e a gente precisa recuperar isso. Com a questão da Revolução Industrial, que separou os papéis, agora trabalho é feito fora de casa, você vai para a indústria, você vai para a fábrica. Quem vai fazer isso vai ser o homem, a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos. Isso foi quebrado. Para a mulher ficou reservada mais a esfera privada e para o homem ficou mais reservada a esfera pública. E o que eles fizeram com isso? As pessoas transformaram o lar num ambiente de inferior, e a gente sabe que não é, e transformou o lar não mais num centro de alimentar almas, de produzir, de educar, de gerar cultura, de gerar renda. Não, transformou o lar num lugar de consumo. É um lugar onde você vai consumir. Eu vou chegar do trabalho exausto, eu quero ter um sofá confortável, uma televisão boa, eu vou comprar comida porque eu não quero trabalhar, não tem nada de mal comprar comida, não, pode comprar. Mas é a ideia que mudou. Separaram e a gente precisa recuperar isso. Trabalho, gente, trabalho árduo, trabalho para o qual a gente é vocacionado, está relacionado de alimentar a alma, de prover refúgio, de viver em generosidade, de viver para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É um trabalho que não diz respeito só à riqueza, à remuneração, à eficiência, mas é um trabalho que faz com que os outros também tenham sucesso. Você já parou para pensar no seu marido, que o sucesso dele está relacionado com o que você faz? Seus filhos, bonitinho ver aqui, né? Quando eu vejo aqui tudo bonitinho cantando desse jeito, quem fez? Por que essas crianças estão aqui? Vocês. Nosso trabalho não é só para a gente. É fazer com que os outros tenham sucesso também. Isso é colocar o olho na eternidade. É trabalhar para o reino de Deus. Quando a gente está em casa, vamos lá, vamos pensar na Vanessa. O Fábio dá duro aqui na igreja. Vanessa está lá em casa, ó. 3 filhos, Sofia, cozinhando. Não. Sucesso do Fábio aqui, ó. Vanessa. Sucesso do seu marido, vocês. Sucesso do seu filho, vocês. Isso é trabalho árduo. É alimentar a alma, é gerir pessoas. Isso é o que Deus deu para a gente, que tem que ter o nosso maior investimento, o nosso maior esforço. Ser uma professora qualificada, uma artesã, uma vendedora, enfermeira, qualquer profissão. Ser dedicada naquilo que você faz é bom, mas segundo a Escritura, se a gente for boas esposas e boas mães, para a glória de Deus, é de suma importância. Você está guiando o seu filho para a eternidade. E isso vale para quem não tem filho, para quem não tem marido também. Por mais que você não tenha filhos, Deus te deu sobrinho, Deus te deu vizinhos, Deus te deu filhos de amigas que você pode servir essa pessoa. Se você não tem marido, Deus te deu irmãos, Deus te deu irmãs, Deus te deu pais idosos que talvez precisem do seu cuidado, pessoas enfermas da igreja que você pode atender. É servir, gente, é investir em pessoa. Isso não é tirado da gente, não a pessoa, porque a pessoa mas o que você fez pela pessoa? Se você foi instrumento de Deus para guiar essa pessoa para a eternidade, para amá-la, para demonstrar serviço, generosidade e expandir o reino de Deus, isso não é tirado da gente. Isso é o foco na eternidade. Talvez esse nosso trabalho talvez não seja reconhecido em 10 anos. Talvez os filhos que a gente vai investir, vai ser. Talvez você veja o resultado, talvez não. Mas usando aqui uma linguagem de investimento, o retorno esperado, ou seja, aquilo que você quer que renda mais, merece sua melhor atenção. Esse retorno esperado é maior quando a gente investe em filho, em pessoas. Isso não tem preço. É precioso demais para ser medido. Ele é para a eternidade, porque você está trabalhando para que aquela vidinha ou aquela vidona exiba a Cristo. Seja forjado no caráter de Cristo e seja conduzido para a eternidade. É por isso que a gente tem que localizar a nossa identidade
naquilo que é eterno, naquilo que nós somos, filhas de Deus, naquilo que Deus deu para a gente cuidar, investidoras. Investidora não para lucrar, não para ganhar o prêmio do mês, mas investidora para fazer propagar o reino de Deus, para servir ao próximo, para servir o reino de Deus, independentemente daquilo que eu estou fazendo. E assim, amar o próximo, como Deus instruiu que eu devo amar. É por isso que quando eu tenho essa minha identidade ancorada em Cristo, no talento que Ele me deu, na eternidade que Ele me deu, as coisas da vida podem me transtornar, podem me abalar, mas eu vou ter uma âncora ali. Essa âncora é Cristo. É isso que vai estar mudando a minha perspectiva. Abalei porque teve algum acontecimento ruim que bagunçou meu senso de identidade. Volta para a âncora, volta para Cristo. Pode trocar o slide, por favor. A gente precisa estar contente e grata por cada fase da vida que a gente vive. Aproveita a fase que você está, minha irmã. A gente tem coisa específica para aprender, para desfrutar, para agradecer em cada uma dessas fases. Em cada uma dessa nova fase, a gente tem que modificar a nossa escala de valor, descobrir em oração o que a gente pode multiplicar. Bom, eu estou nessa agora, estou aqui. Deus, estando aqui, no lugar que eu estou, o que eu posso multiplicar? Eu vou multiplicar, porque eu sou uma filha de Deus, eu sou uma investidora no reino de Deus, eu sou uma discípula. Como eu vou multiplicar? É o trabalho vocacionado, visando a eternidade, em benefício da nossa identidade, da identidade coletiva, que deve ser integrada em benefício do Evangelho, da propagação do reino de Cristo. Que você possa se sentar aos pés de Cristo, o autor da sua identidade, e não sobre os talentos enterrados que não estão rendendo, que porventura você tenha. Que você possa trabalhar para o eterno e dizer, como disse Elizabeth Elliot, vocês sabem quem ela é? Uma missionária norte-americana que saiu dos Estados Unidos junto com o marido e os filhos para viver num campo missionário entre os indígenas da América Central. O marido dela foi assassinado, o marido e todos os outros missionários. Ela ficou super abalada. Ela continuou no campo missionário, fazendo o trabalho que ela sabia que Deus queria que ela fizesse. E ela disse isso que está escrito ali naquela tela. Acompanhei comigo. Este trabalho me foi dado para fazer. É, portanto, um dom. Portanto, é um privilégio. Assim, é uma oferta que posso dar a Deus. Assim, deve ser feito com alegria, se for feito para Ele. Aqui, e não em outro lugar qualquer, posso aprender o caminho de Deus. Nesse trabalho que tenho, e não em outro qualquer, Deus busca fidelidade. O que a gente foi chamada a fazer não é tão importante quanto a forma que eu vou fazer, com amor, com dedicação, servindo, pensando no reino, vocação, expandindo o reino de Deus. Nosso Criador está trabalhando por nosso intermédio para cumprir o seu plano de redenção. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém.